Bom dia, bom dia, bom dia. Tive dificuldades agora para entrar ao vivo, a primeira conexão caiu, o smartphone, novamente, esse aqui, o meu amigo de todos os dias, ele insiste em não querer funcionar às 5 horas da manhã, ele quer dormir mais, ele está precisando descansar. Então vamos deixar ele de lado, porque o tema hoje é onde energia, onde está a sua força. E eu pergunto para você, onde está a sua força? Bom dia, Otávio. Muito bom dia. É uma alegria ter você aqui hoje para conversar sobre energia, que você, que é professor de yoga, sabe muito, né, sobre isso. Porque dentro do yoga a gente tem a oportunidade de trabalhar o ser de forma integral, né? E é muito, muito bom. Hoje, falando desse tema, energia, onde está a sua força, a gente vai falar sobre foco, sobre onde você tem focado na sua vida, no que está dando certo, no que está dando errado, no que você tem de bom ou no que você tem de negativo que você gostaria de transformar e como isso pode impedir você de se desenvolver. Hoje, para mim, esse exemplo do problema da conexão, esse problema de eu ter dificuldade de entrar ao vivo, é a prova de que se minha atenção tivesse voltada para o negativo, para o que está dando errado, eu não estaria aqui agora conversando com você. Só que aí, como o meu foco, né, está no que é bom e também está num lugar muito importante, que é no momento presente, no aqui e no agora, voltado para o que é importante para mim, que é o meu senso de propósito, que são os meus valores, e em como isso é manter um compromisso para mim, como isso é importante. Então, eu arrumo as maneiras, eu foco no momento presente e eu começo a ver as soluções possíveis para realizar aquilo que eu quero, ou então aquilo que eu preciso, dependendo, né, do momento. Porque se você prestar atenção, a nossa vida ela é muito dinâmica e acontecem várias coisas. E se a gente tiver o foco no lugar certo, a gente vai conseguir extrair o melhor de cada situação e também sair das situações de forma muito mais fácil, né, de forma muito mais fácil. Ao contrário de quem fica botando foco no negativo, de quem foca nas fraquezas e também o foco em coisas que aconteceram no passado ou o foco, né, excessivo, um direcionamento excessivo ao que pode acontecer no futuro. Esse filme mental passado, que é só um filme mental, que você tem a sua vida plena no aqui e no agora, é onde deveria estar a sua atenção. Ou então esse foco no futuro de algo que você não tem certeza se vai acontecer como você pensa. A gente constrói, né? De acordo com as nossas atitudes mentais, nossas atitudes emocionais e nossas ações concretas, a gente constrói esse possível futuro. Mas a gente não tem uma garantia, um atestado de 100% de que vai tudo ocorrer de acordo com as nossas vontades. E o que faz garantir mais, né? Botar um pouco mais de elementos necessários para fazer esse tal futuro acontecer é você ter em mente de que o que você sente, o que você vibra, os seus pensamentos e suas emoções alinhadas é que fazem esse tal futuro se concretizar. É como se você quisesse muito alguma coisa, mas dependendo do foco que você coloque, você vai se aproximar mais disso ou você vai se afastar mais. Tá entendendo como pode ser sutil? É uma questão de você direcionar o seu foco, de você saber que o mais importante é você lidar melhor com seus pensamentos, com suas emoções e buscar isso todos os dias. Tem gente que diz assim, Tati, eu quero sua ajuda. Tudo bem, mas me fala um pouco sobre sua história. Aí a pessoa começa a contar
historinhas justificando o que acontece na vida dela ou por que algumas vezes a pessoa não consegue alcançar certos objetivos. Por quê? A pessoa está focando nessas historinhas, se colocando no lugar de vítima, focando muito mais nas histórias das outras pessoas e se preocupando excessivamente. Olha, parece que essa era, ela tem uma característica em comum, bastante peculiar, é interessante. É uma geração que se preocupa, diz que não se preocupa, mas se preocupa excessivamente com a validação dos outros, com a aceitação dos outros, se as outras pessoas vão validar ou não aquilo que elas fazem. E às vezes até de uma forma estranha, porque escolhe caminhos para trilhar que nem sempre são os mais fáceis, para de alguma forma confrontar alguém. Normalmente quem? O pai, a mãe, mesmo que inconscientemente aquela pessoa vai querer atingir aqueles dois seres que são os pilares, que foram o motivo de dar certo da pessoa estar aqui. Mas mesmo assim a pessoa fica por conta de mágoas querendo atacar. Pelo fato de querer atacar, da pessoa estar com essa ideia equivocada de que essa mágoa e você tem que fazer alguma coisa para magoar o outro, o que acontece? A pessoa perde o foco em si e está colocando a sua energia, a sua força no outro. E de forma totalmente negativa, né? Porque aí a pessoa começa a fazer, às vezes, ter atitudes que não são de acordo com sua própria natureza, com sua essência. Na verdade, se você prestar atenção, existem muitas pessoas que nem têm ideia, nem um tantinho assim, de como é a sua própria essência. E se queixam porque não tem energia para agir, não tem energia para poder viver uma vida com muito mais propósito. Aliás, se a pessoa não conhece nem a própria essência, quanto mais o próprio propósito, não tem como conhecer. Você tem primeiro buscar esse contato com a sua essência, buscar o contato com o que move você, para você poder entender qual é o seu propósito. E esse propósito vai ajudar você a viver com intensidade cada dia. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: Tati, como é que você consegue ter tanta energia? E eu vou repetir sempre, várias vezes. Eu tenho muita energia, você tem muita energia. O problema é que eu consigo acessar a minha energia e você não consegue acessar. Porque nessa era de redes sociais, as pessoas perdem muito tempo olhando para fora, olhando o outro e passam pouco tempo nesse contato consigo mesmo. É como se você desse muito mais importância à vida daquela outra pessoa. O gramado do outro sempre é o mais verde. A família do outro parece que tem muito mais harmonia que a sua. O corpo do outro é mais bonito e mais saudável. Será que é assim? A gente tem a possibilidade hoje em dia de cair numa armadilha, que é a do julgamento com relação ao outro e com relação à nossa própria vida. E esse julgamento é uma das principais causas de perda de energia. Você olha tanto o outro, você coloca tanto a sua atenção no outro, que você acaba perdendo a sua energia de agir e de fazer acontecer. Helena chegou, Helena, bom dia. E essa energia necessária para o bom andamento da nossa vida, ela só acontece
através da luz do autoconhecimento. Se a pessoa foca muito no externo, se a pessoa vive em função da validação dos outros, isso vai ser um tema recorrente sempre por aqui. Ontem eu estava conversando com um jovem e ele falou da preocupação dele de desagradar os outros. Ele vive constantemente com muito medo de não agradar as outras pessoas. Então quer dizer que esse jovem está como? Ele está dando todo o poder dele, colocando todo o poder que seria dele na mão das outras pessoas. E ele também me relatou que ele tem muita dificuldade de dizer não. E essas duas características são muito ligadas à carência e à falta de autoconfiança. Que a falta de autoconfiança também, né, tem esse elemento carência. Resumindo, as duas coisas estão muito atreladas. E essa era é uma era de pessoas com a autoconfiança abaladíssima. Às vezes você vê uma pessoa que chega no ambiente e você, nossa, essa pessoa tem uma autoconfiança super trabalhada em alguns aspectos, mas às vezes nos principais, que são a ideia, são mais ligados à ideia de quem você é e de como você expressa a sua verdade. Às vezes a maioria das pessoas não tem isso trabalhado, porque a autoconfiança, ela também, ela trabalhada, ela elevada, ela gera a autenticidade. E às vezes a pessoa, por se preocupar demasiadamente com o que as outras pessoas pensam, a pessoa perde essa ideia de colocar para fora o seu verdadeiro eu, a sua autenticidade. Então, eu me lembro de uma época que eu tinha essa característica, né? Eu me preocupava de forma excessiva com o que os outros pensavam com relação a mim. Então, eu era a menina sorriso o tempo todo. Então, eu vivia rindo porque eu tinha ouvido algumas vezes de que a pessoa alegre, a pessoa era que ia ser melhor aceita e tal. Só que às vezes eu estava magoada com uma determinada pessoa, mas mesmo assim eu não deixava isso ser externado. Isso também é uma falta de autoconfiança, porque você pode se revestir de inteligência emocional suficiente para ter esse impulso de chegar para o outro e conversar de forma aberta e dizer, isso me magoou. Quando você não valida sentimentos em você, quando você vai sufocando isso vai explodir em algum momento, de alguma forma. Então, às vezes, numa doença, às vezes uma dificuldade na vida, porque você tirou o poder que você tem, seu poder natural, e colocou na mão do outro porque você se preocupou muito mais em não magoar o outro do que ficar magoado. Isso é tão grave que isso pode trazer assim, complicações imensas. Se você tomar posse do seu poder, você vai entender. Se o outro magoou você, você pode chegar para o outro e conversar com a pessoa. Aí tem uma frasinha que eu já disse aqui. Se bateu e doeu, toma que é teu. Aí você, primeiro momento, né? Inteligência emocional bem trabalhada. Primeiro momento, você para. Isso me incomodou. Por qual motivo isso me incomodou? Onde me incomodou? Tá, me incomodou, isso me incomodou tal. Eu preciso trabalhar isso. Ok. Mas aí você vai ficar sorriso para a pessoa, simplesmente assim, deixa para lá. Esse deixa para lá, às vezes, ele, de uma forma bastante sutil, está dizendo assim,
Eu não valido o meu sentimento, é besteira, então eu não vou nem chegar perto do outro para falar. Ou então vai juntando, o que é pior. Tem pessoas que vão juntando esse lixo todo dentro de si, juntando, até que chega o dia, explode com a bobagemzinha menor que pode existir. Por quê? Porque você foi trazendo aquilo para dentro de você e você foi deixando aquilo tomar uma força que não precisava, que você podia, de forma gradativa, ir lidando com as situações, por exemplo, fazendo Ho'oponopono, porque aí você vai limpando essas memórias, você vai limpando essas pequenas ou grandes mágoas, e quando chega num momento que você entende, aquilo não atinge mais você, porque deixa de ter importância, então você não se magoa mais com isso. Hoje em dia tem coisas que eu me magoava há um tempo, e hoje em dia eu não me magoo mais. A mesma coisa acontece e simplesmente eu não me magoo, porque eu já trabalhei dentro de mim esse fator, então não me incomoda mais. Aí tudo bem, mas se ainda lhe incomoda e você não valida e você deixa pra lá, você diz, não, deixa pra lá, eu sou a garota sorriso. Não, tá tudo de boas. Não, pode contar comigo. Não, claro, você é ótimo. E você por dentro destruído, né? Mas não, você é a garota sorriso. Então, não tire esse sorriso por nada. Isso não existe. Às vezes a gente tá triste, às vezes a gente não tá na nossa melhor energia, a gente tem que buscar isso dentro da gente. Tá, você não vai oferecer para o outro o seu pior. Não, a ideia não é isso. É de entender que às vezes você não vai estar a garota sorriso, às vezes você não vai estar, né, tudo de boas, mas você vai buscar essa inteligência emocional dentro de você para lidar com as situações da melhor forma possível. E os corações subiram e eu retribuo. Mas aí eu já escutei várias vezes. Você está muito diferente, Tatiana. Você está estranha. Aqui quando a gente está se trabalhando internamente, escutar esse tipo de frase é normal. É normal. Seria estranho se você não ouvisse. Então é muito importante você ter essa ideia. Enquanto você estiver preocupada em agradar os outros, quer dizer que você ainda precisa se trabalhar um bocado. Eu ainda preciso me trabalhar um bocado. Tenho consciência disso. Tem momentos que tem umas feridinhas, umas coisinhas guardadas assim no subconsciente que você nem imagina. Aí às vezes acontece uma situação boba e você, eu pensei que isso já tinha trabalhado dentro de mim, que é isso? Só que aí você escolhe onde você vai colocar o seu foco, onde você vai colocar a sua força, para você ter essa energia necessária para realizar a sua vida. Não deixar a sua energia, a sua força na mão do outro, né? Isso aí é complexo, é um trabalho diário, é um condicionamento mental, condicionamento emocional. Você começar a purificar todos os processos de sofrimento em você, para você começar a transmutar as situações. Se lembra? Eu falei, tem situações hoje em dia que não me incomodam mais. Elas acontecem e eu estou de boas, não perco, né, o meu sono da beleza por conta dessas situações. No entanto, quando aquela situação, que ainda é uma feridinha, ela chega, que incomoda, aí também com um melhor repertório mental e emocional, você aprende a lidar melhor com elas. E se você precisar falar com a outra pessoa sobre o que aconteceu, o que lhe magoou, você vai chegar uma abordagem muito mais sábia, né? Com a sua energia no lugar certo para chegar para o outro e dizer, olha, não foi legal. O que é que a gente pode fazer? Eu quero saber, você me magoou. O que foi? Qual foi a necessidade, né? Aí vem um assunto bem interessante, que eu tenho uma amiga que ela é craque nisso, na CNV, na comunicação não violenta.
de como você validar as suas necessidades e a necessidade do outro e colocar os diálogos de forma muito mais estruturada para você chegar no outro, falar as necessidades, escutar a necessidade do outro e ali acontecer a harmonia, pelo menos da sua parte. Aí do outro você não pode garantir nada, porque aí no universo do outro a gente não pode, gente aqui no Nordeste, se meter. Você não pode se meter no universo do outro. O outro é livre para, de acordo com o repertório mental e emocional dele, reagir ou agir da forma que ele ou ela achar mais adequado, ou agir feito... Tem a nossa parte, né? A nossa parte animal, ou agir feito bicho mesmo e você olhar assim, mas você ter a consciência de que a força está dentro de você, que você não precisa se contaminar com aquela situação. Então, às vezes a gente perde essa noção e coloca a nossa força, a nossa capacidade, a nossa energia no outro. E a nossa energia é nossa, a energia do outro é do outro. E distinguir isso, ter essa sabedoria de saber. Essa sabedoria de saber é ótimo, né? Que o outro é o outro, você é você, e de acordo com o que acontece na vida, você ter essa força, esse foco dentro de você para você poder lidar melhor com as situações. E você começar a entender e se abrir para a vida, para esse outro lado das infinitas possibilidades. Que você pode viver melhores situações, que você pode, sim, sonhar e concretizar o paraíso no aqui e no agora. Mas para isso precisa esse trabalho mental, esse trabalho emocional, que nem todo mundo, são 5h31, que nem todo mundo tem disponibilidade, de disposição de sair daquela amiga, zona de conforto que a gente já falou. Então, eu não lembro se eu contei a história do cachorrinho. Depois eu vou revisar para ver se eu já contei a história do cachorrinho, que vale a pena contar. Mas aí, às vezes, a pessoa está numa situação difícil, está numa situação de sofrimento, mas, de certa forma, aquela situação ainda traz algum tipo de vantagem. Onde tem vantagem no sofrimento? Tem gente que encontra alguma vantagem. Por exemplo, no caso de uma doença que a pessoa acha que nunca teve o carinho da família, dos filhos, do cônjuge, né? Aí a pessoa manifesta aquela doença e começa a ter a atenção de todo mundo. Às vezes, inconscientemente, aquela pessoa fica trazendo aquela situação para ter a atenção daquelas pessoas e aquilo não sai tão facilmente da pessoa porque está servindo. Então, inconscientemente, a pessoa valida a situação, como quem diz assim: ah, não, enquanto eu estiver nessa situação, então esse carinho, essa atenção vai permanecer, então deixa eu aqui. Só que será que é vantagem mesmo? Ou será que o caminho seria você tomar posse do seu mundo emocional, você tomar posse da sua vida e você saber que a força está dentro de você e que a convivência com o outro não precisa ser uma dependência, você não precisa depender das outras pessoas, você pode sim ter um encontro de almas e você agregar na vida da pessoa e a pessoa agregar na sua vida e ser aquela festa. Eu acredito nisso, que as pessoas não precisam se encontrar para depender, que o amor não é algo que seja como uma bengala, o amor é algo para você dançar junto com a pessoa, você, eita que eu tô romântica, que coisa, né, mais meiga, mas vira um baile, e assim é a convivência com o parceiro, a parceira deveria ser, com os filhos, né, com os amigos, esse baile. O filho vai chegar uma hora que vai seguir a trilha dele. E se a pessoa não tiver de posse do próprio poder, vai ser um sofrimento tão grande esse filho sair de casa e viver a própria vida. Aí tem gente que às vezes dá a impressão de que ao invés de estar torcendo para que o filho seja feliz, para que tudo dê certo,
preferia ter ele, né, embaixo do mesmo teto e vivendo, mesmo que não tivesse feliz, vivendo colado, sabe? A gente tem que estar buscando o tempo todo entender onde está a nossa força, porque se for no outro, não tá legal, tá errado. Tarde, você está dizendo que que você dá atenção ao outro. Não estou falando de atenção, não estou falando de cuidado, não estou falando de não ter amor pelas pessoas. Muito pelo contrário. É você entender que você pode dar amor às pessoas, que você pode se dedicar às pessoas, mas que tem um momento que você tem que respeitar que aquela pessoa vai seguir. Toda história, ela tem um momento que ela se abre, mas tem um momento que ela fecha o ciclo também. Será que você está preparada para fechar ciclos? Ou você, por não ter esse poder, né, esse senso de que o poder é seu, de que a força está em você, de que você tem que se amar primeiro, tem que se revestir de toda a capacidade primeiro para poder, né, ter a sua vida, né, de viver sua vida de forma plena, sem ter o outro como prisioneiro da sua vida, ou você ser prisioneiro da vida de alguém. Entendeu a diferença? Helena, que está aqui comigo, Helena, quer falar alguma coisa sobre isso? Ela colocou uma carinha com um coraçãozinho assim, então vai ver ela, né? Porque a história, né, do ninho vazio, é síndrome do ninho vazio, não sei, é fenômeno do ninho vazio, sei lá, sei que o povo sofre pra caramba. Eu sei que as pessoas acabam negligenciando sua própria vida, sua própria felicidade, porque tá tão voltado olhando para fora, para o outro, tal, não sei o quê, e ainda diz umas coisas assim muito maravilhosas. Você escutar, não, sabe o que é? Porque eu não fui seguir minha carreira, eu não fui fazer o que eu queria, porque eu estava tomando conta de você, eu estava dedicando minha vida a você. Eu estou amando esse tema e você sempre bem atualizada. Helena, obrigada, Helena. Mas é porque é tão interessante, porque eu não cito o nome, certo? Mas assim, eu atendo pessoas, então eu vejo o que por trás das câmeras, né? Vejo os perfis de Instagram, Facebook e tenho a oportunidade de ver por trás das câmeras. Ela está dizendo que depois darei minha contribuição. Ser feliz é sinônimo de amor próprio. Sim, verdade. Primeiro tem esse amor próprio, né? E depois não acontece tudo junto e misturado. Porque quando eu falo depois parece que tem uma linha do tempo aí, uma coisa que acontece. Mas assim, para você ter realmente essa ideia de amor verdadeiro pelas outras pessoas, é necessário existir esse amor próprio, para você até entender o que é amor, né? Porque o amor é muito complexo, mas tem alguns princípios nele que são bem legais de a gente pensar, de a gente trazer aqui, né? O amor, ele não quer que o outro sofra, ele não maltrata. O amor, eu estou muito romântica, estou me sentindo muito romântica. O amor quer que o outro seja feliz, independente de se estiver junto ou não. Então a pessoa vibra amor para o outro, vibra tudo de bom. Às vezes as pessoas até me questionam porque eu não tenho ciúme, não tenho um pingo de ciúme. Eles, mas ciúme é prova de amor. Será que é prova de amor? Será que é prova de amor? Ou será que ciúme é uma prova de que você não confia no outro? E também de que você não se ama o suficiente? E que por isso você precisa daquele outro do seu lado, ou dizendo todos os... sabe, num controle. Será que esse controle é prova de amor? Será que você... tem gente que vai... Tá pensando em quê? Que quer até
ter a posse do pensamento do outro, saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Será que isso é prova de amor? Eu vou deixar só esse questionamento, não vou falar mais nada. Porque minha visão de amor é uma visão de amor que talvez você não concorde. Mas, para mim, amor liberta. É diferente do que muita gente pensa. Então, talvez você diga, pronto, é louca. Amor liberta. Sim, amor liberta. Esse é o meu sentido. De chegar o mais próximo possível ao amor, né, desse universo, o amor de Deus, que é incondicional. De você entender que cada pessoa tem uma história, que você tem que respeitar essa história, respeitar as escolhas da pessoa. Entendeu? Toma. Pensa aí. Pensa. Se sua ideia de amor, se sua ideia de relacionamento, seja lá qual for, se ela está baseada realmente num amor verdadeiro, ou se é na sua insegurança, na sua vontade de controlar, se você está tirando totalmente a sua força, ó, e botando no outro, né? Então, é muito saudável essas análises, você buscar analisar em você, se você está indo encontrar a sua felicidade, ou você está indo totalmente para o outro lado. Porque se você se escraviza, porque é uma escravidão, você se colocar como dependente de alguém ou de alguma situação. Escravidão, para mim, eu não consigo enxergar como felicidade. Tá? A felicidade, ela acontece, né, dentro dos princípios universais, né, das leis divinas. Então é abundância, é alegria, é vida plena. Então vamos pensar se esse amor aí está sendo esse amor abundante desse universo rico. Se você amando do jeito que você pensa que é amor, se na verdade não está mais atrelado a um universo de escassez. Quais são suas crenças? Essa é a prática que eu proponho para hoje, que você comece a se questionar como é que isso funciona dentro de você. Onde está a sua força? Você tem colocado o seu foco fora de você ou tem colocado o seu foco em você? Você tem se preparado para você ter, né, a sua energia plena, ou você tem perdido energia com práticas que não são propícias? Vamos botar assim, propícias. Eu tenho passado por outro nome, mas sabe, a gente tem que fazer o nosso filtro. Tá? Será que você tem colocado seu foco para você ter a sua energia plena, para você realizar a sua vida de forma abundante? Pensa aí. Esses questionamentos, essa é a prática de hoje. Eu não vou trazer nenhuma prática meditativa. Depois, se Helena quiser, né, que ela está inscrita no desafio de 21 dias, eu vou hoje preparar um material para enviar com a meditação. Mas é porque agora eu vou ter que me preparar para um outro compromisso. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui e fazer esse convite, né, para você começar de uma forma mais intensa, tomando posse da sua energia, colocando o seu foco no que realmente importa. Você tem controle de algumas coisas da sua vida. Então, para não perder energia, você precisa colocar o seu foco no que você tem algum controle. Se você começa a focar no que traz sofrimento para você e no que você não tem controle, por exemplo, a vida do outro, se você coloca seu foco na vida do outro, você só traz sofrimento para a sua vida, porque você coloca a expectativa, a sua energia, a sua felicidade em função de
um elemento que está fora de você e você não tem controle nenhum. Então, primeiro, você se ama, você traz toda a sua força para você. E a partir do momento que você está de posse com essa força, a gente começa assim a botar essa força em função do outro. Ok? Amigas, sucesso, gratidão, Helena. Gratidão, gratidão, gratidão. Esse tema é muito relevante. Que bom que foi importante para você. E quem for assistir depois, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Helena, qualquer coisa a gente conversa, viu? Gratidão de coração e a gente conversa. Vou partir agora para o compromisso, mas desejo um dia bastante paz, bastante alegria e abundância. Tchau, tchau.